Olá, estamos no ar com o JC Business, nosso espaço de conversa sobre o mundo dos negócios. No programa de hoje recebemos Távio Almeida, que é diretor de Gente e Gestão da Gomes de Matos Consultoria. Távio, seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com você. Prazer recebê-lo. O tema do programa de hoje, Távio, é bem amplo, né? Que é gestão de estratégia, que nada mais é do que ações que são executadas para o crescimento e para o fortalecimento de uma empresa, né? Uma organização, Távio, por menor que seja, ela é dividida em departamentos que trabalham para alcançar resultados, né? Dentro de uma gestão de estratégia, esses departamentos trabalham juntos, unidos a essa integração? Sem dúvida. É importante, assim, quando o tema estratégico ele é trabalhado, né, pensar a estratégia de um negócio exige você pensar em todos os aspectos dela, né? Então, todas as áreas devem ser envolvidas e devem existir planos e estratégias congregando todas elas, né? Atendendo às expectativas de todas as áreas. Então, é de fundamental importância que haja essa crença de que as pessoas precisam ser envolvidas de todas as áreas, né? E essa análise, ela não ocorre só internamente, né? É importante que a força e as fraquezas daquela empresa sejam observadas também no externo, fora dela. Sem dúvida. É um processo de estratégia, é um processo assim, de primeiro conhecimento interno, autoconhecimento da organização. Então, ela conhecer suas forças, suas fraquezas, né? Os seus pontos de vantagens e desvantagens frente ao mercado. Mas também conhecer o mercado. É importante qualquer empresa, antes de fazer um processo de estratégia, fazer um estudo de mercado, sondagens, visitas a concorrentes. Então, entender o ambiente em que a empresa está inserida, ela é fundamental para traçar qualquer estratégia. Primeiro análise, depois execução e, por fim, o acompanhamento dos resultados. É assim que funciona. Perfeito. Em linhas gerais, se você for falar de um processo completo de estratégia, eu começo realmente com isso. Os grandes passos são esses, né? Agora, até você chegar a toda essa gestão da estratégia, né, o acompanhamento do que foi definido, exige muita, de fato, análise, discussão, teste, né? Então, hoje, quando a gente fala de estratégia, a gente não necessariamente fala mais de um grande plano. A gente fala de um processo contínuo, né? Um processo que precisa ser revisado a toda hora. Então, isso exige que, se eu vou estar revisando a toda hora, é importante que eu tenha várias opções, eu tenha várias alternativas que sejam pensadas. E aí eu vou escolhendo algumas ao longo do processo e aí vou testando. Hoje é muito, fazer estratégia exige muito tentativa e erro. Sim. Também, porque não é uma ciência, gestão não é uma ciência. Apesar de terem vários estudiosos, várias linhas de pensamento, mas quando a gente fala de gestão, não é 1 mais 1 é 2. Eu posso ter diversas possibilidades, né, dentro do caminho. E quando erra? Acontece, né? Mas o empresário que não acerta a primeira bola, assim, ele dá uma baqueada. Perfeito. Assim, o primeiro ponto hoje que qualquer organização precisa ter é, dentro da sua cultura, essa abertura ao fracasso, ao erro. Desde que seja um erro que a pessoa fracassou com a melhor das intenções e que ela corrija rápido. Ou seja, empresas que hoje têm uma aversão à falha, que tem punição para quem falhou de alguma forma, ou seja, ela certamente vai estar fadada a não conseguir inovar. Porque para você inovar, você tem que testar, né? Eu gosto de dar o exemplo do Thomas Edison, quando foi inventar a lâmpada, ele testou milhares de vezes. Sim. Imagine se ele tivesse aversão ao erro, na primeira, segunda tentativa errou, fracassou, não vou mais fazer. Nós não teríamos, possivelmente, luz elétrica, né? Será que nós teríamos tudo isso que a gente está vendo aqui? Então, para as pessoas inovarem, elas têm que testar. Esse teste ele está, vamos dizer assim, de alguma forma sujeito ao erro. E para as organizações inovarem, elas têm que estar aceitando o erro das pessoas, desde que sejam erros na tentativa de acertar e que eles sejam buscados, ser corrigidos o mais rápido possível, né? E quando você fala em inovação, a gente pensa que deve ser algo muito grandioso, mas nem sempre, né? Às vezes é um botão, uma estratégia diferente feita dentro da empresa que pode mudar o curso do negócio. Isso, perfeitamente. Inovação, vamos tirar da nossa mente aquela coisa de criar uma coisa totalmente nova, como eu dei o exemplo da lâmpada, mas foi um exemplo mais para falar da cultura do erro, da aceitar ao erro. Mas inovação dentro do mundo dos negócios é você, de alguma forma, mudar algo que traga um resultado diferente. Essas inovações podem ser de vários aspectos, desde eu inovar um produto,
mudar algum produto específico, inovar um canal de venda, de relacionamento da empresa. Ah, eu não vendo pela internet, por exemplo, e vou passar a vender. Eu estou inovando aquele meu negócio. Mas existem inovações mais profundas que são inovações do modelo de negócio, que é como o negócio de forma completa ele é feito. Então, existem alguns negócios que tradicionalmente são sempre feitos da mesma forma. Né? Há muitos anos. Há muitos anos, anos e anos. Então, inovar o modelo de um negócio é uma inovação mais difícil, mas é uma inovação que hoje toda empresa precisa buscar. Porque hoje a concorrência ela é muito ampla, né? Ela ultrapassa barreiras geográficas. Então, uma empresa no Ceará, por exemplo, é muito difícil você pensar em qualquer área se ela está concorrendo só com empresas daqui. Na maioria dos mercados, você tem acesso à internet, você tem acesso a outros canais. Então, próprias redes sociais hoje são canais de venda, né? Essa mudança de estratégia, né, essa inovação, ela deve ocorrer em um período curto de tempo? Sempre a empresa tem que estar mudando? Ela sempre tem que estar mudando e, assim, se considerava antes que os planejamentos estratégicos eram ciclos anuais, ou de 5 anos, ou de 10 anos. Hoje a gente aprendeu na prática e vem aprendendo cada vez mais de que a economia está mudando de uma velocidade cada vez maior. Né? A cada dia que passa, novas tecnologias, maior velocidade, todo dia surge coisa nova. Então não dá mais para se pensar que a estratégia ela é um ciclo longo. Pós-pandemia, principalmente. Principalmente, a gente viu que em questões de dias a gente mudou completamente a nossa vida, né? Teve que aprender, pessoas que não sabiam nem fazer uma videoconferência, tiveram que aprender, se forçar isso. Então, a gente precisa pensar a estratégia hoje, não como um planejamento, como um ciclo longo, mas como uma rotina de estratégia. E que ela tenha cada vez menos ciclos mais rápidos. Que eu, a cada mês, a cada trimestre, eu esteja revendo tudo que eu estou fazendo. Não adianta mais eu me comprometer 1, 2, 5 anos com um pensamento, achando que não, porque eu disse 2 anos atrás que a minha estratégia para 5 anos era essa, eu não vou poder mudar isso. Não funciona mais assim. A coisa tem que ser revista a cada tempo, a cada mudança, a cada sinal de mudança no mercado, né? A cada indício de que vai, de alguma forma, os resultados do negócio estão comprometidos, a empresa precisa parar e rever a sua estratégia. Você presta serviço de consultoria, né, a muitas empresas aqui do nosso estado. Entende que o empresário cearense, ele está conectado com essa nova forma de fazer gestão? Sem dúvida, a gente vê hoje no Ceará uma abertura, um ecossistema, vamos dizer assim, de inovação, de mudança, que alguns anos atrás a gente não via, né? Existem hubs de inovação, né, de aceleração de startups. As empresas tradicionais estão buscando cada vez mais a abertura, a conexão com esse mercado digital. Então, a gente vê uma grande mudança, mas o que nos preocupa é ainda um mar muito grande de pequenos empreendedores que às vezes não têm acesso a isso, né? Que às vezes até experimentam algumas inovações no seu negócio e às vezes forçados, por exemplo, pela própria pandemia, tiveram que vender pelo WhatsApp, que entrar numa rede social, mas que não têm, às vezes, acesso a esse conhecimento ou a relacionamentos que o possibilitem melhorar isso. Então, é importante que esse pequeno empreendedor, ele se enxergue também como empresário, né? Que ele não se veja só como um comerciante e que ele busque conhecimento sobre isso, que ele busque entender sobre estratégia, sobre inovação, né? Ler um pouco sobre isso. Existem diversos conteúdos gratuitos na internet. Sim. Hoje, né? Existe o JC Business. O JC Business, que está aqui sempre trazendo grandes conteúdos. Então, a mídia, ela ajuda com muito conteúdo gratuito, de acesso gratuito, né? Então, o empresário ele tem que estar ali, o empreendedor sempre atento a mapear esses conhecimentos e trazer para a sua realidade, claro. E nem sempre a inovação quer dizer custo extra, né? Não, ao contrário. Na verdade, muitas inovações, elas vêm para trazer melhores resultados para o negócio, que isso pode significar redução de custos, maior eficiência. Então, hoje a gente vê muito, se fala muito de robotização, automação ou automatização de processos. O que é que significa isso? Alguns processos dentro da empresa, da organização, eles serem feitos por computadores, por máquinas. E aí não é aquela máquina do Robocop que a gente via na ficção científica, mas são programas de computadores que executam tarefas repetitivas. Aí a gente pode se perguntar, mas aí o trabalho vai acabar para algumas pessoas? De fato, trabalhos muito repetitivos e simples, eles vão ser eliminados. Então, é um exemplo de inovação
que, em vez de trazer custos, isso traz a redução de custo, né? Num primeiro momento, a empresa consegue muito mais eficiência quando adota uma estratégia como essa. Claro, agora, o pequeno empresário que está nos assistindo, como é que ele entende que chegou o momento de inovar? Ele analisa resultados e vê que não está crescendo? Assim, quando é que ele enxerga, não, eu tenho que fazer algo para que o meu negócio avance? Perfeito. Eu acredito que hoje, Bianca, assim, você enxerga muito essa necessidade de inovação, às vezes ouvindo os próprios clientes, né? Então, o fato de parar para ouvir os seus clientes, né? O comerciante lá na padaria, por exemplo, ele parar e perguntar ao cliente, mas o que é que você está achando do negócio? Pode ser uma coisa informal, né? Ele bater aquele papo no balcão mesmo ali do negócio, isso pode trazer muitas ideias de inovação. Então, se ele ficar sempre repetindo, né, as mesmas estratégias, as mesmas práticas, às vezes o cliente do outro lado não está falando, mas ele está percebendo que alguma coisa precisaria ser melhor. E às vezes ele vai num concorrente do outro lado da esquina e tem aquilo melhor. O que ele queria ver melhorado no processo, na disponibilidade de produtos, ele está vendo lá no outro. Então, conversar com os clientes, visitar concorrentes, todas essas práticas, né, que são práticas de sondagem de mercado, que é uma estratégia, você precisa olhar para fora da empresa, e o olhar para fora é isso, né, estudar concorrentes, pesquisar, ouvir os clientes. Então, essas são práticas importantes que o pequeno pode fazer. Isso não é um acesso só a grandes empresas. Claro que grandes organizações pagam pesquisas, contratam institutos, contratam consultorias, mas o pequeno ele também pode fazer a mesma prática de um formato diferente, barato ou às vezes até gratuito, é ele bater perna. O que ele vai gastar ali é o tempo dele, é um investimento e, de fato, ter curiosidade. Eu acho que esse é um ponto importante para qualquer empreendedor. Ele precisa ser curioso, porque a partir daí ele busca essas inovações e ele consegue implementar. É verdade. Quando essas mudanças acontecem dentro da empresa, a primeiro momento a equipe talvez se sinta desconfortável. Então, é importante que haja uma transparência da parte de gestão, né, da direção da empresa, com os funcionários, para que todos consigam estar integrados com essa nova forma de trabalhar. Perfeito, isso é fundamental, porque assim, nós, os seres humanos no geral, eles têm aversão à mudança. Isso. Porque isso é uma questão fisiológica, né? Tudo que é novo para a gente nos faz gastar mais energia. Então, isso vem do estudo da fisiologia mesmo. Nosso corpo ele é 70% de água. A água ela vai escorrer por onde tem menos atrito, gasta menos energia e aí ela vai. Então, basicamente, assim, qualquer estratégia de qualquer empresa, ela vai ter mais sucesso, né? Ela vai ter muito mais ganho de resultado se você dividir com as pessoas. Então, apesar de se falar assim, o tema estratégia, inovação, é uma coisa muito da alta cúpula, só do empresário, do diretor da empresa. Na verdade, isso começa lá porque é uma responsabilidade da diretoria pensar estratégias, etc. Mas a implementação, ela é no dia a dia e ela é na base, ela tem que vir de cima para baixo. Então, as pessoas precisam estar entendendo os rumos que a empresa quer ir, qual inovação a empresa quer, que resultados ela quer com isso, né? Aonde ela quer chegar. As pessoas sabendo disso, e aí, é claro, precisa haver uma tradução dessa estratégia, não adianta usar o corporativez lá que se constrói estratégia e chegar para uma pessoa da ponta e querer que ela entenda, você tem que traduzir isso para as pessoas, mas elas precisam entender em linhas gerais aonde a empresa quer ir, para que elas possam ajudar com a sua parte, né? Ou seja, com a função delas, com até onde vai o raio de ação delas, mas elas precisam entender para que elas resistam menos. Resistência sempre vai ter, porque qualquer mudança é novo. O que é novo nos traz medo, né? Eu costumo fazer uma relação com os clientes, um exemplo, que é assim, se alguém lhe colocar dentro de uma sala toda escura, que você nunca entrou nela, e diz assim, entre, abre aquela porta, entre naquela sala, ela está totalmente escura e você vai andar. Possivelmente, todo mundo vai, ou não anda, ou você vai muito devagar, porque você não sabe o que tem pela sua frente. É essa mesma relação que, às vezes, as pessoas têm no negócio. Se eu não sei para onde o negócio está indo, qual o benefício eu vou ter ali, se eu tenho algum buraco, algum percalço, eu vou ter medo, eu vou ter receio. Então, assim, comunicação, quando você fala de estratégia, comunicar essa estratégia, ela tem total importância, tanto quanto pensar na estratégia. Talvez seja o medo da mudança, mas eu vou lhe perguntar mesmo assim. Quando você é chamado para prestar consultoria, né, para executar essas mudanças dentro de uma empresa, qual é o principal entrave?
O principal entrave, geralmente, é justamente esse processo de comunicação. Imaginei. Ela, assim, de 100 empresas que a gente vai, acho que 101 falam que tem problemas de comunicação. E muitas vezes, resolver a comunicação é o básico. O que é a comunicação? É a gente ficar frente a frente com as pessoas. Muitas vezes as empresas buscam soluções. Vamos contratar um aplicativo, uma rede social interna. E aí pensam em ações, a caixinha de sugestões, a velha caixinha lá de sugestões. Mas isso não é comunicação. A principal comunicação é aquela que você, a one-to-one, que a gente fala, é um a um, é você chegar nas pessoas e falar, né? É você reunir as pessoas e não só dar palestra, porque às vezes o empresário, ele reúne um monte de gente da empresa para falar da estratégia, ele dá uma palestra, só ele fala, sem ouvir. Não ouve ninguém para dizer, estou com uma dúvida, não entendi o que você disse. Então, comunicação, os jornalistas entendem mais do que todo mundo, é fundamental a linguagem que você usa para ela ser captada lá. E você precisa ter feedback. Sim. Né? O seu interlocutor, ele precisa te dizer se ele está entendendo. Então, eu digo que, de fato, é o básico. Assim. Mas nem todos os empresários estão dispostos a ouvir o outro lado, né? Não. Muitos não, porque tem a vaidade, tem a desculpa do tempo. Eu vou perder tempo fazendo isso, se eu posso fazer uma carta, se eu posso mandar um e-mail, e aí chega a mais pessoas ao mesmo tempo, mais rapidamente. De fato, a questão das relações humanas, eu diria que esse é o principal entrave em qualquer empresa, né? Questão de tecnologia, hoje empresas têm recursos para ter tudo que, muitas dessas grandes empresas têm recursos para ter tudo que precisariam, mas às vezes os executivos não dedicam o tempo suficiente para enfrentar esses entraves para que a estratégia tenha sucesso. Em outras conversas aqui já com o Eduardo Gomes de Matos, né, que a gente teve a oportunidade, ele falava muito a respeito disso, assim, de a equipe ser valorizada, né? Na nova gestão, o olhar está muito voltado para quem está trabalhando contigo, para quem está tocando a empresa junto contigo, né? Sem dúvida. Nunca, assim, a gente convive muito, né? No nosso dia a dia somos sócios lá e a gente fala isso, assim, nunca se teve tanta importância para as pessoas como hoje. Isso, acho que a tendência, aí você diz, mas um momento em que a tecnologia está numa crescente cada vez maior, mas a tecnologia por si só, ela não tem efeito nenhum. Toda tecnologia que é pensada hoje, ou a grande maioria, é para conectar pessoas, é para as pessoas interagirem com ela. Então, o lado humano, né, a nossa inteligência emocional, ela é fundamental. Então, realmente, trabalhar o sentimento das pessoas, a abertura, a conversar, ela é fundamental. Não é à toa que você é diretor de gente, né? Exatamente. Gente e gestão. É Exatamente. justamente isso. Inclusive essa tendência, né? Antes as empresas viam departamentos, né, ou áreas como, eu tenho ali o RH, que é o Recursos Humanos, eu tenho ali a estratégia, né, ou a controladoria, cuidando ali de uma estratégia. Então, hoje, de fato, você ter uma empresa que pensa estrategicamente nas pessoas é quando você, de fato, une quem cuida da estratégia cuidar das pessoas. Então, lá, uma área de gente de gestão é aquela que cuida das pessoas e da estratégia e do modelo de gestão, né? Da comunicação, do endomarketing, do alinhamento. Então, senão a estratégia ela vai ficar isolada. Eu não posso botar um muro entre a estratégia e as pessoas. Esses muros precisam ser derrubados. Até porque são as pessoas que vão executar a estratégia. Exatamente, são elas e elas vão contribuir com a estratégia. Muitas vezes, aquilo que você começou falando no início, todos os departamentos precisam participar. Sim, eles precisam, inclusive, sugerir ações, ideias para a estratégia. Então, eu não posso isolar as áreas e ter lá uma área lá no topo cuidando de estratégia e lá embaixo as pessoas, por exemplo. Daí também podem surgir grandes ideias, né? Sem dúvida. Otávio, a gente tem aqui sempre o costume de pedir uma dica de livro, né? Dentro da sua área, para que você possa indicar para quem está nos assistindo. Perfeito. O nosso tema é estratégia, mas eu acredito que, como a gente falou hoje, assim, dessa necessidade de mudança, existe um livro clássico, né? Que chama Liderando Mudanças. Tá. É um livro do autor John Kotter. Não é aquele Kotler, né, do marketing, mas é o Kotter, é um grande consultor americano que estudou mudanças em organizações durante vários anos. Ele estudou organizações que passaram por grandes transformações. E ele dá dicas, assim, que essa literatura já tem mais de 15 anos aí de publicadas, mas são conhecimentos muito válidos ainda para hoje. É das pessoas aprenderem a conduzir mudanças na organização.
Então, eu deixaria aí para todo o público aí do JC Business essa leitura aí fundamental. Mais uma forma de se atualizar, né, e inovar dentro da sua empresa, com livro, lendo. Obrigada mais uma vez, Távio, por estar aqui com a gente no JC Business. Seja bem-vindo. Outras vezes estamos esperando por vocês aqui também, tá bom? Agradeço. Muito obrigado. Bom, esse foi o JC Business, né, de hoje. Fique sempre ligado no canal do GC+, na programação da TV Cidade, para ficar sempre atualizado. Compartilhe esse conteúdo, tá? Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.